noite, amados irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, através da internet. E, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Euclides, né? E quero dizer também que faz um tempinho que a gente não se comunica, né, pastor Euclides? Que eu sou, assim, não gosto muito de ficar ligando, ainda mais quando não tem o que falar, né? Não tem o que reclamar. Quero dizer que aqui está tudo bem, graças a Deus. Algumas coisas que aparecem aqui, coisas que às vezes eu mesmo, às vezes os irmãos me chamam para um determinado assunto, mas não é coisa que grave, né? Coisa que às vezes resolve-se por aqui mesmo, através até mesmo de uma oração, né? Mas graças a Deus estamos todos em paz, estamos todos firmes e crendo que nós estamos fortes, nós estamos como se nós estivéssemos aqui na igreja, todos reunidos em culto. Esta é a maneira que Deus tem, mais uma vez, provado a cada um essa experiência e esse treino de que um dia nós não vamos ter ainda esse meio. Vai ser tirado de nós a transmissão pela internet. Nós vamos ter um tempo pior do que esse. Nós achamos ruim. Vejo muitos irmãos reclamando. Ontem mesmo uma irmã me cobrou, por que não o retorno da igreja, né? Mas é a falta, né, do companheirismo, assim, de estar juntos. Mas no espírito, o importante é nós estar no mesmo espírito, né? Isso é uma coisa muito mais importante. E nós estar firmes na palavra. Que Deus possa abençoar cada um. Eu quero ler na Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, aqui está um que não é digno de tomar a tua palavra, mas é feito isso por fé e por uma revelação, e não pelo homem de fora, mas por aquele que está por dentro e controla todas as coisas. Que a palavra não seja minha, mas seja do profeta, vivificada através daquilo que nós falamos. O Senhor pode, Senhor, fazer com que a unção dela possa vir, Senhor, e ela possa ser colocada em cada coração, segundo a necessidade de cada um de nós. Eu mesmo necessito, a minha família e todos os nossos irmãos que estão neste momento, Senhor, deixado todas as coisas de lado e sentar ali no sofá, na cadeira, aonde for, e ouvir a tua palavra neste horário. É porque nós necessitamos deste pão. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero ler um pouquinho a palavra de Deus, através da mensagem do profeta desta era, em O Tempo da Colheita. E eu quero começar aqui pelo parágrafo 104. O profeta diz assim, ó: Quando esta corrente foi rompida com Adão e Eva, a primeira família, agora recordem, eles não quebraram uma frase. Eles não quebraram 3 palavras. Uma palavra. Cada palavra que sai da boca de Deus
foi quebrada. E o profeta diz: o homem irá para o inferno através de cada palavra que sai da boca de Deus. É aí onde o destino eterno do homem está determinado. Ora, ele irá por causa daquela corrente, ou irá por causa de um credo, ou se há credos misturados na corrente. É aí onde está o fraco com Adão e com Eva. Aquele elo fraco. Com certeza ele disse: Deus, então vocês sabem, é continuação. Mas certamente Deus disse isto. E se Deus disse certamente, a minha palavra terá que ser obedecida, não pode ser de outra forma. De outra forma é arrazoamento. Então o profeta diz: Deus realmente, quando ele diz algo, realmente ele queria dizer aquilo. E ele também guarda a sua palavra, dizendo: o dia em que comerdes dela, neste dia morrereis. No dia em que colocares em ti outra coisa, além da inadulterável palavra de Deus, em sua alma, este é o dia em que você separará de Deus. Veja. Agora, isto é muito forte, diz o profeta, mas apenas ouça atentamente. Agora observe, uma palavra da primeira da Bíblia, diz o profeta. Deus disse isso. Uma palavra separou o homem da sua corrente de vida eterna. Veja, isto é como tomar um homem e você o pendura pelos seus pés. Ele tem suas mãos no céu e você o parte pelo meio. Corte um dedo, seja onde for que você esteja pendurado. Você está pendurado pela parte mais fraca. Vê? Que é os pés, né? E você rompe aquela corrente. Em qualquer parte, você está perdido. Agora guarde isso em mente. No 107, o profeta diz: recorde, a Bíblia diz: na boca de 3 testemunhas, que cada palavra seja firmada. Nós entraremos nisto, em poucos minutos, nas 3 tentações de Jesus. E o profeta prossegue aqui, mostrando tudo em 3, mas não vai dar tempo, né? É até o final da mensagem, para esclarecer esse assunto que o irmão Brana diz que entraria nele. Ele fala: as 3 tentações dos ministros, hoje, onde eles caem, as 3 tentações da igreja, e onde ela cai, as 3 tentações de uma organização, onde acontece a sua queda, e as 3 tentações nas pessoas, e onde acontece sua queda. Agora, tudo isso corre em 3. Como a justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é perfeito em 3. No 108, ele diz: agora observe, Deus, no princípio, a primeira coisa genuína que ele deu a seus filhos para que vivessem foi a sua palavra. Agora sabemos que isso é a verdade. Então, no meio da Bíblia, nós ouvimos Jesus chegar e dizer: o homem viverá através de cada palavra que procede da boca de Deus. E então, em Apocalipse 22:18, Jesus ele mesmo fala outra vez e diz: eu testifico destas coisas. Se alguém adicionar uma só palavra a isto, ou tirar uma palavra deste livro, a sua parte será tirada do livro da vida. Veja, irmãos, lá no princípio foi morte
espiritual, porque eles transgrediram a palavra e adulteraram, né? Foi adultério. Mas aqui é o adultério da palavra agora, o adultério espiritual. Hoje, Jesus, depois da graça, ele diz: todo pecado tem perdão. Tudo que o homem cair, por quantas vezes ele cair, Deus pode levantar o homem, por qualquer pecado, por qualquer coisa que ele cometer. Mas o único pecado que Deus não perdoa é o espiritual, que é o adultério da palavra. Veja, agora no 109, ele diz: veja, não é o nosso bom comportamento. Isto é apenas algo que acompanha isto. Isto não é a lealdade da nossa igreja, o que é bom, né? Isto acompanha aquilo, diz o profeta. Mas a coisa principal, veja o que eu disse agora mesmo, é permanecer com aquela palavra. Então nós temos que ter discernimento disso. Não com nada exceto aquela palavra. Fique com ela. Ele é aquela palavra. Agora queremos observar atentamente. Qual é a diferença neste pão da criação para viver? Agora, o trigo é o pão da vida natural. Se não é um grão híbrido, o profeta diz: isto enterre-os e ele nascerá outra vez. Isto deve ser um bom grão maduro. Grãos imperfeitos não crescerão, aliás. Todos nós sabemos disso. O irmão Sotman, ele fala do irmão ali, que estava ali, né? O irmão Sotman, assentado aqui, um plantador de trigo do Canadá, sabe que não se coloca grãos imperfeitos no solo para esperar uma colheita daquilo. Vê? Porque o besouro ou a bactéria, o que está no grão, o comerá a vida dele primeiro. E é verdade, irmãos. Às vezes a gente vê as pessoas fazerem uma plantação, você pega um punhado de semente e joga ali, né? 3, 4 sementes. Às vezes nasce uma ou duas, né? E as outras demais, 3, 4, 5 que estavam juntas ali, não nasce. Então, deve ser por causa disso. Porque o grão é imperfeito. Só nasce aquele grão perfeito. E às vezes, você joga 4 sementes lá, um só grão é perfeito. E só ele vai nascer. Aí você vê só um pezinho nascendo. No outro você vê 2, 3 pezinhos, né? Mas é o grão perfeito que nasce. Veja. Então, e o profeta continua dizendo. No 111, você sabia que os próprios vermes que te destruirão, que comerão o seu corpo, já estão nele, neste momento. Jó disse isso: mesmo que os vermes da minha pele destruam meu corpo, ponha dentro de um caixão, o profeta diz, e cele-o, feche bem fechado, mas o ar comprimido está ali, né? Os vermes continuam ali, isto está em você e te comerá. Cada um de nós, né? Nós já temos esse verme em nosso corpo. Uma coisa também eu notei o profeta falando isso e já tinha acontecido comigo. Eu vou ler. 112 ele diz: pegue farinha e polvilho e outras coisas e deixe-os em um lugar por algum tempo. Vai ficar com bicho, mesmo fechados. O que é isto? Aquele bicho está ali, já está ali dentro, né? Para começar, está ali para começar. Eu estou falando isso porque eu comprei às vezes 1 quilo de farinha de trigo, então, para fazer o pão da ceia, né? Aquele trigo integral. E a gente gasta muito pouquinho, muito coisinha pouca, né? Lá em barrinha. Aí aquele trigo ficou ali guardado. Chegou um tempo, eu ia usando, mas chegou um tempo, aí eu vi que estava cheio de bicho ali, cheio de verme, e tudo fechadinho. Eu não entendi aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu não vou poder comprar, e a farinha
De toda forma, ele só vende de 1 quilo, né? Estraga, né? Mas nós descobrimos que ela deve ser colocada na geladeira. Aquele trigo ali, você compra para fazer o pão da ceia, você coloca aí na geladeira que não acontece isso, não estraga. O bicho parece que não vive, né? Por causa é frio ali, né? Mantém correto ali aquela farinha seca. Então veja, o profeta no 113. Agora, este grão deve ser um bom grão. Ele deve estar livre de defeito, falhas e assim por diante. Nele. Agora, irmãos, e o irmão Brana não está querendo dizer que é a nossa vida ser perfeita aqui de uma maneira exterior, né? Mas é interior. Por quê? Porque está escrito que a semente de Deus não peca. Então, se a semente de Deus não peca, é porque ela é um grão perfeito. Tudo o que nós sofrer do lado de fora, na carne, no espírito, como Jó também passou por isso, e muitos de nós passam por tentações, por fraquezas, por dificuldades. Isso é somente o exterior. Mas, se você é um grão real, verdadeiro, original, uma semente, então você é perfeito. Então, por isso que o profeta está dizendo aqui, ó, ele deve estar livre de defeito, falhas e assim por diante nele. Isso deve ser um grão perfeito. Ele não pode ser um grão híbrido, vê? E o grão híbrido, você conhece ele. A pessoa crê na mensagem hoje, amanhã ele está ali já numa denominação. Batiza na mensagem aqui e amanhã você vê ele batizando aí em outra igreja. Porque ele é um grão híbrido. Você vê? O profeta diz isso aqui. No 114. Ele diz, é isto que aconteceu com as igrejas. Elas se hibridizaram com o mundo. E essa é a razão que cada reavivamento aparece. E você não pode ter outro avivamento depois daquele. Cada organização que já se organizou morre no lugar e nunca levanta outra vez. Porque são grãos híbridos, né? Imperfeitos. Grãos imperfeitos. Eles não nascem de novo. Esta é a verdade. Veja, então é uma organização, porque o mundo está dentro dos seus sistemas. Não há nenhuma história que mostra que igreja alguma que já se organizou, alguma vez levantou outra vez. Ela morreu ali, porque você a hibridizou. Vê? Não coloque um bispo por cima disso. Deixe o Espírito Santo ficar sobre isto. Vem, o Espírito Santo, uma coisa importante que eu observei aqui. O Espírito Santo foi enviado, veja, para conservar as ervas daninhas e coisas fora. Vocês entenderam isso? O que o irmão Brana, o que é a revelação? O profeta diz, o Espírito Santo foi enviado para conservar as ervas daninhas e coisas fora. Por isso que às vezes, olhando para o natural, você vê que um fazendeiro aí, que tem uma plantação enorme, ele joga aqueles inseticidas ali para proteger a planta, né? Para defender ela das ervas daninhas, dos besouros, dos bichos, de ser destruída, né? Então Deus deu o Espírito Santo para nós, só que ele é interno, ele está lá dentro. E ele estando lá dentro, o bicho não, ele tem que sair para fora, né? Ele é expurgado, o Espírito Santo ocupa o lugar ali. Então a semente é perfeita, não tem como o bicho entrar, melhor dizendo. Não tem como o bicho entrar naquela semente que é perfeita, que o Espírito Santo está ali, conservando e livrando nós, ainda que nós não participamos, ainda que nós estamos em todos os lugares que nós olhamos, não há nada puro aqui, tudo é pecado. Às vezes eu costumo dizer, não há nada que nós olhe aqui aí na rua, não tem nada perfeito, tudo é falha. E às vezes tem tantas coisas que às vezes a gente são, de uma maneira ou de outra, a mente do homem, você está entendendo como que ela é? Ela passa a ser influenciado por essas coisas aí fora, mas aquele que está ali dentro, aquele Espírito Santo,
Esse que é o importa. Ele nos defende dessas ervas daninhas, né? Ele nos defende de tudo. Isso é um privilégio. Eu fiquei maravilhado de quando eu li isso e eu entendi isso para mim. Agora, espero que você tenha essa experiência. No 116, o profeta diz: Adão teve sua escolha, a palavra e a vida, ou descrer em uma palavra e morrer. E o profeta diz: nós temos a mesma escolha, porque tem que ser, se Deus colocou Adão na palavra e somente na palavra, Ele nos coloca, Ele não nos coloca em um credo ou qualquer tipo de credo. Então Deus é injusto em seu julgamento. Isso não é adequado à sua santidade, nem à sua soberania. Porém, é adequado à sua soberania ver que Ele coloca cada homem na mesma base. E Ele é Deus e não muda. Vê? O que Deus faz primeiro, Ele para sempre fará a mesma coisa. Ele nunca muda. Deus nunca muda seu programa. Ele sempre permanece a mesma coisa. Agora Adão teve uma escolha. E se ele segurasse na palavra, ele viveria. Se ele não segurasse na palavra, ele morreria. E nós temos a mesma coisa, diz o profeta. Nós permanecemos com a palavra. Nós vivemos, o homem viverá através de cada palavra. Mas se não, nós morreremos. Espiritualmente, nós podemos continuar fazendo barulho, claro, nos emocionar e assim por diante, está entendendo? Mas no 120, vamos adiantar um pouquinho, porém, no 122, aliás, agora estamos apenas olhando para o dia em que estamos vivendo, o tempo da colheita. Então Deus, depois que Adão caiu, provado pela palavra e caiu, Deus continuou em sua criação, tentando encontrar um homem que viveria cada palavra. Agora veja, ele tentou encontrar aquilo, isto é, viver a palavra para a sua era. Agora, vê você, Deus espalhou sua palavra, porque ele podia. Ele é infinito e ele é onipresente, onisciente. Portanto, ele sabe de todas as coisas. Ele não pode estar presente em todos os lugares. Preste atenção nisto. Sendo onisciente, sabendo todas as coisas, então ele pode estar presente em todos os lugares. A onisciência de Deus faz ele estar presente em todos os lugares. Vê? Porque esta é a maneira que ele nos predestinou. Através da presciência dele, ele nos viu. Se nós iríamos aceitar a palavra ou rejeitar. Não porque ele desejou que essa pessoa fosse salva e esta outra perdida. Porém, ele sabia quem se perderia e quem seria salvo, por causa da onisciência dele, né? É claro. Vem, portanto, através da sua presciência. Ele pôde predestinar. E ele faz tudo operar para a sua glória. É isto que os seus atributos estão fazendo. Manifestando sua glória. Um vaso de honra e um de desonra. Mas é Deus quem faz isto. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Né? E eu costumo dizer que há vasos de honra e vasos de desonra até entre nós. Porque há tanto escândalo entre nós, às vezes em família, né? Na igreja aqui, e em todos os lugares, né? No Brasil, aí afora. Então aí você às vezes pensa que aquela pessoa está sendo condenada, né? Por causa daquele escândalo, por estar trazendo, sujando, né? Sujando a mensagem, sujando a palavra. E tem muita gente que diz, não, isso não pode ter, isso não podia ter, isso não pode ter no nosso meio. E então fica escandalizado. Olha, mas tudo é uma permissão de Deus. Só Deus sabe
por que tem que as coisas acontecer dessa forma, né? Jesus disse, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, a não ser que o Pai o aproxime. E tudo que o Pai tinha no passado foi me dado. Virá a mim, a palavra. Agora em Apocalipse, nós encontramos quando os selos foram abertos, que havia um livro. E aquele que se assentou no trono, Deus tinha isto na sua mão direita. E não havia nada, ninguém no céu ou na terra ou em qualquer parte, que foi digno de vir e tomar o livro ou até mesmo olhá-lo. João chorou com grande, porque todo o livro da redenção estava ali. E foi em uma reunião outra noite, um irmão e uma irmã da pequena Assembleia de Deus cantaram aquele hino. Eu queria saber se João me viu quando ele viu todas as nações reunidas juntos. O profeta diz, aliás, ela disse, ele me viu? O profeta diz, claro que ele viu. Se o seu nome estava naquele livro, o nome de João estava ali também, e ele chorou porque ali não havia ninguém que poderia tocá-lo. E quando um dos anciãos vieram e disse, não chores, e quando João, pois o leão da tribo de Judá tem prevalecido. E João olhava ao redor para encontrar um leão, e detrás das cortinas chegou um cordeiro, que representa a misericórdia. Um cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então ele se alegrou, né, João, né? E ele viu o cordeiro sangrento saiu. E ele veio e tomou o livro da sua mão direita e chamou tudo que estava naquele livro. Veja aquele cordeiro, né? É o livro completo da redenção. E isto é isto, o livro da redenção, o profeta diz. Quem sabe ele mostrou, né, a Bíblia. E isto é isto. Né? Quem sabe o profeta fez isso, né, que eu estou fazendo. Ele redimiu tudo que estava naquele livro, não fora do livro. Tudo que tem um princípio tem um fim. Mas uma coisa importante, mas se você tem vida eterna, se eu tenho vida eterna, você nunca começou e não pode terminar, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Atributos de seus pensamentos e sua palavra. Você não tem fim de vida, se o seu nome está naquele livro. O Cordeiro veio para redimir isso, graças a Deus. O profeta trouxe a revelação para nós. E eu só vou ler mais um parágrafo aqui, para nos deixar nós mais alegres. Nem todos que professam que são cristãos, nem todos que tentam viver bem e em santidade, porém, aqueles cujos nomes estão escritos ali. Ele redimiu aqueles e somente aqueles cujos nomes estiverem no livro. Eu só queria ler isso aqui, uma coisa muito importante que o profeta diz. No parágrafo 200, aliás, eu vou ler 238. Veja o que o irmão Brana diz. Só para terminar, observe atentamente agora, Mateus 24, 24, é surpreendente, como que eles, quase nesses últimos dias, Jesus disse, o próprio eleito seria enganado. Através disso, observe os espíritos, o profeta diz, nos últimos dias, agora que a escritura tem que ser cumprida. Você crê nisso? A congregação responde, amém. Agora, aquilo foi, nos últimos dias, o próprio eleito predestinado, eleito a isto, a ser enganado, né? Eu vou ler novamente, para ver se os irmãos compreendem, o que eu compreendi. Observe atentamente agora, Mateus 24, 24, é surpreendente. O profeta mesmo se surpreendeu quando ele leu, né? Como que eles, quase nesses últimos dias, Jesus disse, o próprio eleito seria enganado. Então ele está falando de dois eleitos aqui. Através disso, observe os espíritos. Nos últimos dias, agora que a escritura tem que ser cumprida. Você crê nisso? A congregação responde, amém. Agora aquilo foi, nos últimos dias, o próprio eleito, predestinado, eleito a isto. Agora veja como que eu vou completar isso. Seria enganado.
Veja aí, o profeta diz, nos últimos dias, o próprio eleito, predestinado, eleito a isto, o quê? A ser enganado. Eleito a ser enganado, é isso mesmo. O profeta completa, seria enganado. É tão perfeito, é tão escriturístico, o profeta se surpreendeu com essa revelação, né? E parece ser tão bonito e claro que você não pode ver uma mancha nisso, de qualquer modo. Aí ele diz a coisa para nós, ele diz, somente o eleito escapará disso, somente a semente original, né? Agora isto é o que Jesus diz, você crê nisso? Amém, enganaria o próprio eleito, se fosse possível, mas o verdadeiro eleito não engana. Veja nos 355, a palavra, ela mesma, feito carne em você, você é um reflexo desta hora, a mensagem. O reflexo disto, vem, você viverá outra vez. Viver a vida que estava em Jesus Cristo. Você está na presença do Filho. Amém? Que Deus abençoe cada um com essas palavras. Vamos orar, né? Querido Pai, eu estou agradecido mais uma vez por mais esse momento que o Senhor nos dá para nós sermos fortificados com a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar ajudando cada um que tem ouvido e que tem sido necessitado de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe todos os filhos do Senhor em todas as nações ao redor do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.